Respeito é ponte, é construção, valor à vida, libertação. Somos semente, somos farol. Quando a alma escolhe ver o sol. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Em Nome Delas. Estamos aqui com a professora Rafaela Xavier, nosso psicólogo doutor Marcelo Cidreão e a analista comportamental Messia Honorato. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental: as raízes da violência. Toda violência ela tem uma origem, e quando não identificamos ou não tratamos essa origem, ela pode se transformar em tragédias que poderiam ser evitadas. A criança, ela nasce pura, mas o ambiente em que ela cresce molda a sua forma de ser. Se ela é criada em um ambiente tóxico, agressivo ou indiferente, isso pode gerar marcas profundas em sua personalidade. O nosso objetivo aqui é refletir sobre os traumas, os exemplos familiares e a falta de suporte social que podem contribuir para a formação de pessoas violentas e intolerantes. O feminicídio ele tem aumentado assustadoramente e precisamos discutir a prevenção de forma séria. O que a família pode fazer, o que o poder público precisa assumir e o que cada indivíduo deve buscar em termos de autocuidado e de tratamento. Exatamente. Doutor Marcelo, do ponto de vista histórico, como o senhor avalia a violência estrutural no Brasil? Cláudia, o nosso tema envolve raízes da violência. Que raízes são essas, né? Então me parece que elas estão associadas à nossa formação cultural, à nossa história, ao próprio descobrimento do Brasil, né? Por exemplo, Cabral chegou aqui com 1.500 homens, em 12 caravelas, uma delas ficou pelo meio do caminho. Foi um encontro brutal entre portugueses e índias, na beira da praia, mulheres seminuas, né? Então ali você já tem os primeiros sinais de violência moral e sexual, né? Esses portugueses passaram 44 dias no mar, degredados, homens rudes na maior parte, né? Depois nós temos um segundo momento na história do país, que é a escravatura. Mulheres negras, homens negros sendo violentados, torturados. Depois momentos políticos difíceis, também com tortura, né? Mais recentemente com as facções criminosas. Então, as raízes da violência no Brasil é um prédio, é um edifício com um alicerce muito bem estabelecido, né? Que impacta as famílias, os jovens, os homens e as mulheres, as relações interpessoais no Brasil hoje tem essa perspectiva, né? O Brasil anda muito violento, a sociedade está muito violenta, e nós temos um histórico, uma raiz muito deprimente. Entendo. Se fôssemos traçar um paralelo e pegarmos a sequoia, que é uma árvore milenar, o diâmetro de suas raízes é profundo, são profundos, né? E se fôssemos cortar essa raiz, demandaria um tempo bem considerável, né, doutor? Isso. Então, realmente, as raízes da violência no Brasil se assemelham às raízes da sequoia. Estão muito bem fincadas na terra. Sim, doutor. Messia, muitas vezes ouvimos que a criança é reflexo do meio. Do ponto de vista comportamental, como um lar tóxico pode influenciar a formação de padrões agressivos em uma criança?
Bem, nós somos fruto do meio, né? E esse meio tem várias conjunturas que levam ao desenvolvimento de um ambiente tóxico, né? Então, como o Dr. Ben estava falando sobre a cultura, né? O fator comportamental, ele preenche com vários requisitos anterior, né? A formação dessa família, a forma de comunicação entre eles, a forma de respeitar as diferenças, tudo isso gera uma criança, né? Uma condução da educação dessa criança. E é importante pensar também como esses pais também provavelmente podem ter vindo de um ambiente tóxico, né? E o que seria um ambiente tóxico, né? Normalmente a gente atribui só a violência agressiva, física, né? Mas também existe a violência passiva, que é aquela violência velada, né? Do silêncio, da indiferença. Então, hoje o que eu percebo de ambientes tóxicos familiares é também a ausência da paternidade e da maternidade, né? Como se demanda muito aos filhos escola, inglês, curso de alguma coisa, esporte, e acha que o fazer, que o filho fazendo, ele está sendo, né? E, na verdade, o requisito principal para que houvesse um ambiente socialmente, quando eu falo socialmente, não só dentro de casa, porque também nós estamos fora, né, a todo momento, de uma consciência de quem eu sou, né? Então, trazer ao filho sempre essa consciência de quem ele é. Eu tenho uma filha e, às vezes, a minha filha deixa o quarto em desordem, bagunçado. E eu digo, minha filha, você não é assim. Você está se comportando de uma forma que você não é, para lembrar quem ela é, né? E o fazer vem como consequência e tudo isso. Então, o alicerce familiar, ele é moldulador, né? Ele vai moldar essa criança dentro dos parâmetros daquilo que a gente entende como normal. Então, se o pai grita com a mãe, vai ser normal e comum para ele gritar com outras pessoas. E isso vai se refletir nos ambientes escolares, aonde ele anda, né? E às vezes nós temos o padrão, às vezes não, sempre, nós temos o padrão de adoção, seja ele por rejeição, ou seja, eu vou reprimir, o meu pai grita com a minha mãe, então eu faço um acordo comigo, quanto criança, que eu jamais vou gritar com a minha esposa ou com o meu esposo. Ou eu adoto esse padrão e reproduzo ele. Os dois têm reflexo de dor, né? O comportamento é uma expressão, né, de tudo aquilo que a gente ouviu, viu, sentiu, né? Porque as experiências, ela vem, a gente tem uma experiência ruim, essa experiência, ela produz também sentimentos, esses sentimentos ficam marcados, né? E aí reverbera no comportamento, né? A ação... O comportamento é uma expressão de tudo que a gente traz conosco ao longo da vida. Sim, Messi. É como se a família é o primeiro espelho. E se esse espelho estiver quebrado, essa criança ela vai carregar marcas pela sua vida, né? A família é o alicerce, né? Enquanto alicerce, vamos imaginar uma casa, né? A gente vai construir as paredes, outros cômodos, mas o alicerce a gente vai estar sempre andando nele, né? A gente vai estar passando por isso. Então, a infância é o lugar de formação que nós vamos sempre estar andando sobre ele. Sobre as memórias, sobre a conduta, sobre aquilo de certo e errado, sobre os padrões, valores, cultura, né? Crenças, vem muito disso. Daquilo que nós vivemos na infância, que é no seio familiar. Seja pai e mãe, seja na casa do avô, do tio, né? Que há também outros tipos de família. Muito bem, muito obrigada. Então, os pais, eles devem estar muito atentos ao seu comportamento, que será espelhado para esse filho, né? Sim, eu gostaria de saber, doutor Marcelo, como que a saúde mental, quando ela é negligenciada, como é que ela contribui para a intolerância ou para crimes como o feminicídio? Famílias tóxicas também são chamadas de famílias disfuncionais, não é? Então é muito importante um olhar multidisciplinar sobre esses problemas de natureza familiar. É muito importante a psicologia na escola. Muito importante que os casais em crise procurem um apoio de profissionais. Antigamente tinha
escola de pais e mestres. Hoje você tem terapeuta de casal. Hoje você tem psicólogo infantil, inclusive nas escolas. Existe toda uma rede de apoio. Mas as pessoas muitas vezes não usam, né? Não utilizam. As pessoas muitas vezes se sentem autossuficientes. As pessoas que mais precisam de psicoterapia são as que menos buscam. Porque o ego está tão estruturado, há uma couraça tão grande em torno dessa pessoa, que ela se acha autossuficiente. O problema está nos outros e não nela, certo? Então, cada vez mais a sociedade precisa de educação, de formadores de opinião, né? Cada vez mais a gente vai precisar de programas como esse, programas educacionais que esclareçam, que orientem, que apontem caminhos, porque a situação está muito complexa. A situação está muito difícil, certo? Quando a gente pega as estatísticas em volta de feminicídio, realmente são assustadoras. Existem estados pequenos no Brasil, como o Espírito Santo, que está nas primeiras colocações. Né? O que é que está acontecendo com o Espírito Santo? Porque a população do Espírito Santo não corresponde com o grau de violência doméstica que ela projeta, né? Então, a gente precisa de mais educação, a gente precisa de mais saúde, a gente precisa de uma cultura de paz. E isso está faltando no Brasil. Pouca gente está falando nisso, uma cultura de paz. As pessoas estão mais falando na guerra do que na paz. A gente precisa de pessoas que se conscientizem que precisam de buscar ajuda, né? E que há profissionais que podem auxiliar nessa busca. Isso. Né? E nesse tratamento. Exato. Doutor Marcelo, na sua visão, que papel a psicoterapia e a rede de apoio familiar podem ter na prevenção da violência doméstica? Existem vários tipos de psicoterapia. Psicoterapia de base psicanalítica, de base gestáltica, de base comportamental, né? E a rede de apoio familiar, comunidades, né? Escolas, igrejas, né? Também tem grande importância. Eu dou muita importância às igrejas, tanto as católicas quanto as protestantes, nesse apoio, né? Os religiosos. Então existe um conjunto de pessoas que pode ajudar bastante. Mas, como eu sempre digo, as pessoas precisam buscar ajuda, precisam querer ajuda. E muitas vezes existe uma prisão, né? Existe amarras, algemas, que faz as pessoas ficarem atoladas em determinadas situações. Não sei se você concorda. Sim, completamente. Né? Então, esse atolamento, esse atoleiro, acaba gerando isso, feminicídio. Porque a pessoa não consegue se libertar daquela relação tóxica, daquela família disfuncional. E cada vez mais no Brasil a gente encontra esse fenômeno, famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? É quando ela perde a função. Família é afeto, é apoio, é autoajuda, é proteção mútua. E muitas famílias não oferecem mais isso. Afeto, apoio, proteção mútua. Você se encontra desprotegido. São inúmeras as famílias no país que não comemoram mais o Natal, o Ano Novo, os aniversários. Eu conheço várias famílias. Quando chegar para o Natal, todo mundo vai para um lado. Todo mundo vaza. Sim. E o Natal não é comemorado dentro daquela família. Aí quando morre o pai e a mãe, o que é que acontece? Briga na divisão do patrimônio. Sim. Que as pessoas não se respeitam. Sim, sim. Eu queria saber, Mércia, quais são os sintomas ou comportamentos de agressividade ou intolerância que a gente consegue identificar em crianças? E como é que os pais devem reagir? Como é que eles podem fazer para prevenir esse tipo de personalidade? Criança, ela ainda não
a depender da idade dela, o conceito social ainda não tem causado tanta interferência no comportamento. O que seria esse conceito? Aquilo que a gente entende como certo e errado. Então, a criança, ela acaba sendo muito impulsiva. Esse impulso mostra aquilo que está dentro dela, né? Falar de dor, a criança, ela revela muito essas dores, né? Através da imitação, né? A gente vê, a criança tá se maquiando igual a mãe, ou tá andando igual o pai, ou gritou com a mãe igual o pai grita, enfim. Tudo isso, esses impulsos, né, que a criança tem, que são tão natural, tão espontâneo, dá para analisarmos e entendermos um pouco o que ela está passando, né? O melhor dos mundos seria, sim, os pais participarem, brincar um momento com essa criança, né? Eu digo que ninguém mais tem tempo hoje para ter um dia inteiro, mas o tempo de qualidade, ele determina e favorece muito o desenvolvimento e até a compreensão de como essa criança está se adaptando, de como ela está compreendendo tanto a rotina familiar quanto também social, numa escola, o que é que acontece com ela quando ela sai de casa, né? E isso cabe aos pais terem esse olhar. Eu entendo que muitas vezes nós estamos falando de famílias disfuncionais, né? Que também não tiveram essa educação, esse senso, mas o momento a gente tem que falar justamente para que haja essa quebra, né? Que vem através da consciência. Eu acredito que o respeito, se nós falássemos sobre respeito, dificilmente nós estaríamos levantando tantas bandeiras. Eu acho que seria necessário somente a bandeira do respeito. Porque quando eu tenho sou de uma família que sou eu e mais 3 irmãos. O nosso comportamento, o nosso perfil comportamental é muito diferente um dos outros. Assim também como o perfil comportamental dos meus pais são diferentes. E a forma que eles têm para falar comigo teria que ser diferente da forma que eles falam com a minha irmã. Porque cada um tem um tipo de escuta a depender do perfil comportamental. Então, isso também influencia. Então, como eu sempre falo, tudo volte para a sua individualidade. Você tem que entender que a partir daquilo que é diferente a você, ele não é estranho. Ele merece ser respeitado e acolhido assim como você, dentro da sua diferença, merece ser respeitada e acolhida. Então, a linguagem, ela precisa ser compreendida, antes de tudo, com base no respeito. Os impulsos que essa criança demonstra, o interesse com a escola ou o desinteresse, o tipo de filme que assiste, o tipo de jogo que essa criança está jogando. Porque o cérebro, ele não entende o que é real do que é imaginado. Então, hoje, nós temos muitas interferências no seio familiar. Né? Eu venho de uma família muito tradicional, que a mesa era um lugar de encontro e que também ali se resolvia conflitos, ali também tinha desentendimentos, mas ali era um lugar que nós tínhamos que nos submeter à autoridade paterna e materna. Assim como também na escola nós tínhamos que nos submeter à autoridade de um professor. E são coisas básicas que, infelizmente, parece que o mundo moderno está tentando se distanciar disso, né? E as regras, elas são importantes, né? Porque o que seria do homem se a gente fosse criado solto, sem nenhuma regra? Infelizmente, eu acredito que se há tanta impunidade, com tantas regras a serem seguidas, e as pessoas têm dificuldade a segui-las, imagine se não houvesse, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse resgate do conceito familiar tradicional. Quando eu digo tradicional, voltado ao olhar de respeito, voltado ao olhar de entendimento, de amor e de acolhimento, como é para ser. Também tem outro parâmetro de dificuldade social que eu percebo, que é o romantismo familiar, né? Infelizmente, a família nem sempre é o que é para ser. E aí, essa criança tem dificuldade de se compreender. Peraí, a família é um lugar de amor, mas é aqui que eu sou abusado. É aqui que meu pai chega em casa e diz, sai de perto de mim que eu trabalhei o dia todo, eu quero descansar. Isso é muito agressivo para uma criança. Meu pai nunca me bateu, mas quais são suas dores? E aí você percebe no comportamento, na dificuldade, através de uma rejeição, de lidar com uma rejeição quando adulto, de lidar com o abandono quando adulto. Os excessos escondem muita dor. Então, quando adolescente, né? Porque essa neuroplasticidade que a gente tem hoje nos permite estarmos sempre em mudança,
sempre nos permitiu, mas conforme vem a consciência, nós podemos trabalhar e nos analisarmos, né? Então, eu acredito que tudo parte muito da análise pessoal, tanto dos pais em acompanhar as crianças nos excessos que elas podem estar apresentando, até mesmo excesso de isolamento, né? Porque o pai acha, e a mãe, que porque o filho está no quarto está tudo bem. Não, não está. Entre lá, porque tem um mundo aberto para ele, sem limites. Você não sabe o que é que ele está vendo ali, no celular, na televisão. A gente não tem controle, então tem que ser acompanhado. Abram as portas. Inclusive, eu trabalho em escola e eu já tive conversa com pais que eles se assustam quando a gente fala para eles como são os filhos deles na sala de aula. Mas em casa ele não é assim. Mas será que você está acompanhando ele em casa? Você vê, você sabe o que ele está fazendo quando ele está com o celular, quando ele está jogando. É muito real isso. E o comportamento chega a ser tão repressivo, tão reprimido, que em casa essa criança fica estática. E aí quando ela sai, normalmente na escola, que eu acredito que é um lugar de parceria, que é assim que eu lido com a escola da minha filha, é uma parceria. Eu estou lá para saber quem ela é fora de casa. Eu não estou lá para o professor me dar informação, para brigar com o professor, para questionar o professor. Eu digo, não, professor, eu quero entender quem é a minha filha aqui. Porque em casa eu sei quem ela é, mas eu preciso saber quem ela é fora. Né? Isso tudo parte de uma responsabilidade que nós, como pai, temos que ter, independente da idade. Né? Tem muitas meninas sendo mãe precocemente, né? Infelizmente, mas depois que tem que se preparar e ser, né? Com a responsabilidade que isso exige. Essa criança, ela precisa aprender a lidar com frustrações e regras para que elas não se tornem uma pessoa intolerante, né? Mércia, dando continuidade à sua fala, no cenário atual, vemos adultos cada vez mais explosivos. É possível resgatar alguém que já consolidou um comportamento agressivo ou intolerante? Eu sou cristã e como cristã acredito que tudo é possível, né? E não só. Também, como eu falei sobre a plasticidade do cérebro, né, que a gente está sempre em transformação, eu acredito que quando há consciência, por isso que eu digo, se questionem, se pergunte, eu não tenho dinheiro para ir para um psicólogo, ou eu não tenho acesso porque no meu bairro não tem esse tipo de serviço. Se questione, pega um caderninho, faça pergunta para você mesmo, quem eu sou? Se você teve uma raiva e aquela raiva é muito excessiva, pergunte, por que eu reagi assim? Vá se fazendo perguntas que vai trazendo clareza ao seu pensamento. A clareza conduz à consciência. E a consciência vai trazendo esse novo aprendizado, que aí você vai experienciando, vai vivendo de outras formas, e com isso você vai adquirindo novos sentimentos, novos pensamentos, até mesmo o fator cultural, né? As igrejas, por exemplo, né? Frequentar uma igreja é um fator modulador, né? Porque você começa a entender sobre outros padrões, outros valores, e aí através da consciência vem também o poder, que é o poder, o que eu quero ser, né? Todos nós temos esse poder. Não, eu estou fazendo isso, mas eu não quero ser assim, e eu não quero continuar agindo dessa forma. E aí você vai vivendo vai vivendo e conduzindo sua vida por outros caminhos. Então eu acredito demais, é por isso que eu estou aqui, e sempre que me convidam, ou sempre eu acredito na transformação. Eu acredito que é através dessa consciência, dessa clareza, que nos vem através de outras vivências, de outras experiências, de outras escutas, né? Você ouvir sobre assuntos diferentes, retenha nem que seja 1% daquele assunto. E guarde com você, que em uma hora aquilo vai lhe incomodando, e você vai caminhando, e quando você pensar que não, você já está sendo transformado interiormente, e comportamentalmente também as suas respostas passam a ser diferentes. Então, saber controlar o seu impulso, né? O que é que nos falta? Uma educação básica, que eu acho que era para ser de cunho público, que é a educação emocional. Sim. Nós falamos de todo tipo de educação. O Brasil é um país que está à frente de muita coisa. O Ceará, né, é um estado conhecido como um estado de intelectuais, de pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, mas pouco se fala sobre
a inteligência emocional, que é o que nos dá o domínio próprio, né? Porque a falta desse domínio, que é gerado por esses impulsos, é que faz com que a gente cometa excessos, tanto de agressividade, como também de criminalidades, outros tipos, né? Seja ela no poder público, seja ela numa empresa que você trabalha, até a questão de convivência com o outro, né? De não enxergar o outro como um concorrente e precisar derrubar, e precisar gerar transtornos. Enfim, se nós falássemos com mais clareza e com mais constância sobre a saúde emocional, eu acredito que isso iria causar um grande impacto social, cultural. Voltando à síntese de vocês da árvore, né, das raízes, eu acredito que depois que a raiz está profunda, não tem como tirar, né, sempre. Então é melhor que a gente comece a plantar novas experiências, plantar novos costumes, plantar novas ideias, né? Paulo falava que a gente tem que conhecer de tudo e reter só o que é bom, né? Então, se reter o que é bom, começar a plantar no outro o que é plantar, é justamente fazer isso que nós estamos fazendo. Sim, né? sim. Eu queria agradecer a sua participação, a você, doutor Marcelo, e eu queria que a gente lembrasse que a violência, ela não nasce do nada, ela tem raízes. Pode ser em traumas da infância, no ambiente tóxico, na ausência de tratamento psicológico, ou até nas falhas das políticas públicas que deveriam ser mais eficazes. Mas se toda violência tem origem, ela também pode ser interrompida quando a sociedade se une para enfrentá-la. Exatamente. Então nós precisamos reconhecer que a sociedade está adoecendo. E se nós não tratarmos essas doenças emocionais, sociais, continuaremos a produzir tragédias. Esse podcast é um convite para que cada um olhe para dentro de si, para a sua família e para seu entorno. O respeito, o diálogo e o cuidado são as maiores ferramentas da prevenção. A mudança, ela começa por nós. Mas precisamos ser apoiados por todos. Família, profissionais da área de saúde e também do poder público. Só assim construiremos relações mais saudáveis e uma sociedade mais humana. O Em Nome Delas é um grito de alerta, é um gesto de amor e um convite à mudança. E eu convido vocês que estão nos assistindo para seguirem as nossas redes sociais, para curtirem, comentarem, deixem a sua opinião, suas dúvidas. E queria dizer que o Em Nome Delas está aqui para escutar você.